Olá pessoal, vamos ver aqui algumas questões. Como é corrigido o valor principal do Tesouro IPCA com juros? Os cupons sabemos que é inflação mais 6% ao ano. Então, como é corrigido o valor do principal? O valor do principal, Carlos, é o valor nominal atualizado, é o VNA. Se você comprar um título, hoje você vai pagar um pouquinho mais de R$ 4.000 e o VNA está um pouco menos do que isso, está em torno de 3.970. Por quê? Porque as taxas estão um pouquinho abaixo de 6%. Depois a gente vai descer aqui nas perguntas e aí a gente vai explicar o ao par. Então, quando você. Como é que é a lógica do investimento? A lógica é assim, ó. Você comprou o título, vamos dizer, ao par, exatamente a 6%, e aí você vai receber todo o 6% corrigido pela inflação nos cupons, todos os semestres até o vencimento, e o VNA corrigido. Então, todo o lucro, de fato, do título foi nos cupons, porque o principal só foi corrigido pela inflação, certo? O Tesouro IPCA com juros funciona assim. Tanto que você vê, você recebe o último cupom e o valor do principal corrigido pela inflação no VNA. Se você compra o título com ágio, taxa abaixo de 6%, que é o mais comum, o que acontece? A gente está pagando um pouquinho mais caro do que o valor nominal atualizado. Então, ele vai corrigir por um pouco menos. Certo? Porque ele corrige pelo VNA, que é um pouco menos hoje do que o preço do título. Então, esse dado é importante? É importante. Mas se você faz uma dinâmica de reinvestimento, você acaba recuperando isso facilmente. Facilmente, certo? Então, a correção do principal é o VNA. O único detalhe a observar é assim, ó, é não comprar o título muito mais caro do que o valor nominal atualizado. Por exemplo, comprar o título a R$ 4.800 ou R$ 4.600 quando o VNA ainda não chegou nos 4.000. Aí você vai levar muito tempo para que VNA e preço pago no título fiquem casadinhos, para você ter os 6% de rentabilidade ao ano, né, nos cupons, bruto. Muito bem. O IPCA 40 onde que acompanha? Quando ele sai do rol, que ele saiu para operacionalizar o pagamento de juros, o 32 e o 40, como o Pickler falou aqui, a gente pode acompanhar na tabela de resgate, que ainda vai ter ali taxa e preço, na aba resgate aqui, né, pessoal, aqui, ó. Ou eles tiraram, acho que eles tiram, né? Não, não, talvez tenha, vamos ver. Eles tiraram. Então não tem jeito. É aqui, ó, é no histórico de preços e taxas. Quando a gente, o gráfico eles também retiraram, tá? Então nem adianta. É aqui na tabelinha mesmo, a gente vai ter que baixar a tabelinha da NTNB. Só a NTNB, não é principal, é só a NTNB. E aí aqui vai estar o 32 e o 40 na sua abinha específica. Aqui realmente eu não vi o momento em que o tesouro ficou com manutenção. Aqui, ó. Tem como fazer um vídeo sobre ágio, influência e oportunidades? Então, o que é o ágio? O ágio é o preço do título estar mais caro do que o valor nominal atualizado. No caso do Tesouro IPCA, a gente consulta o VNA pelo site da Ambima, ou coloca no Google VNA, Ambima e NTNB e acha a informação. E no caso do prefixado é R$ 1.000. Então fica mais fácil no visual. O prefixado ainda está com deságio. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui nos preços e taxas. Aqui, ó. Tá com deságio, ó. O preço do título está menor do que R$ 1.000. Logo, a taxa está acima dos 10%. Estando a 10%, no dia do pagamento do cupom, ele vale exatamente R$ 1.000, ele está ao par. Mesma coisa com o Tesouro IPCA.
ele está a 5,90, ele está mais caro que o VNA, que é 3.970. Então é por isso, tá? E porque ele também está fora do dia do pagamento. Ele fica exatamente ao par, que é... O que é o conceito de ao par, pessoal? É o preço ser exatamente o valor nominal atualizado no Tesouro IPCA com juros. E no caso do Tesouro IPCA principal, como ele não tem pagamento de juros, ele estará obrigatoriamente ao par quando a taxa for 6%, 6,00. Ele estará ao par. Por quê? Porque aí ele está rendendo exatamente 6% ao ano do VNA até o vencimento, acima da inflação. Tá? No caso do Tesouro IPCA principal, esse conceito de ao par com ágil e com deságil nem é muito relevante, porque a gente está sempre comprando o título mais barato do que ele realmente é. Que é a diferença entre preço e valor. Qual é o preço do título? É esse que está aqui. Qual é o valor do título? É um VNA. O valor do título é 3.970, que é o VNA. Então, voltando... Então, o ágil é quando o título então está mais caro que o valor nominal atualizado, que é o que ele entrega no vencimento. Só que o Tesouro IPCA com juros, ele entrega os juros durante todo o período. Então você tem muitas oportunidades de melhorar as coisas, de melhorar os seus investimentos. O que faz influência nisso aí? As condições de mercado. Então, quando o mercado está otimista ou está menos tensionado, o título pode voltar a ficar com ágio, que é o que está acontecendo agora. Quando o mercado está extremamente pessimista, as taxas sobem para mais de 6% e os títulos ficam com deságio. Então, que foi o caso aí, alguns dias, os tesouros especiais com juros estiveram abaixo dos R$4.000, o que foi uma oportunidade. E a oportunidade sempre é a melhor taxa. Só que a melhor taxa a gente sempre vê no retrovisor, né, pessoal? A gente não adivinha o futuro. Então a melhor taxa de hoje, muitas vezes não é a melhor taxa de amanhã. A gente tem que ver o contexto. Então, por exemplo, num contexto de Selic a 2%, uma taxa IPCA mais 3 é fenomenal. Selic a 2% e IPCA mais 3, pelo amor de Deus, é bárbaro, é sensacional. Num contexto de Selic a 13,75, aí, né, IPCA mais 3 é uma taxa que não vale a pena. Mas mesmo assim vale, porque está acima do IPCA. Então, com uma Selic de 13,75, uma taxa em torno de 6%, um pouco mais, um pouco menos, conforme o humor do mercado, é o que está marcado como compatível com essa Selic, certo? Então as oportunidades vão surgir de maneira mais clara quando o título está com deságio. Ou seja, ele está mais barato do que o valor dele. Tá? Sendo que no Tesouro IPCA principal a gente nem precisa se preocupar com isso. No Tesouro IPCA com juros, a gente pode usar esse critério, mas as nossas oportunidades de entrada vão ser muito reduzidas. E a gente vai deixar passar oportunidades boas. Porque com o tempo, pessoal, o VNA sempre cresce. E aí você tem, por exemplo, eu tenho títulos comprados a taxas de 4, 4,5 no Tesouro IPCA com juros, que eles e que eu paguei R$3.600, R$3.200. Foi lá em 2018, 2019? Foi. Mas aí, o que aconteceu? O tempo está me ajudando. Apesar de eu ter comprado com ágil, o tempo me ajudou. Porque hoje eu recebo 6% ao ano em cima de um VNA que é 3.970. Só que tem títulos que eu paguei R$3.200, R$3.600. Então a minha rentabilidade real é muito maior do que 6% ao ano. Certo? Porque eu paguei muito menos do que o VNA de hoje. Então é isso, pessoal. A oportunidade, claro que sempre está na melhor taxa. Mas com o tempo, uma taxa ruim, como 4, 4,5, que foram esses exemplos que eu citei, acabaram dando um ótimo resultado para mim. Certo? Vamos ver aqui, ó. Gostaria de entender melhor o conceito de quando o título está ao par. É quando ele está a 6%. Por quê? Porque aí ele fica exatamente o Tesouro IPCA com juros a 6%. No dia do pagamento do cupom, ele é exatamente o preço do VNA. Exatamente. E de onde vem essa informação, né? Essa definição 6%? Na definição legal. Tá?
Ó, é o que paga por lei. Se você comprar abaixo de 6, está comprando com ágio, comprar acima com deságio e 6% é ao par, perfeito, certo? E isso vem da definição legal, porque o título ele fica exatamente, por exemplo, se o Tesouro inventar sei lá, um Tesouro IPCA mais 8, com 8% de cupom, certo? E inventar esse título aí, a conta vai fechar quando a taxa for IPCA mais 8, se ele pagar 8% de juro ao ano. Entenderam? Assim como a conta fecha com o prefixado a 10%, no dia do pagamento do cupom ele está R$1.000, ele está no valor nominal. Não atualiza, é prefixado. E o Tesouro IPCA ele vai estar no VNA se ele estiver com exatamente 6% no dia do pagamento do cupom. Fazendo aí uma pequena propaganda, eu tenho aí na área de membros, tá? Uma planilha completa do Tesouro IPCA 32 com juros para quem quer se aprofundar. Que informação é essa, pessoal? Agora, quem quer aprofundar no detalhe ali da continha, na planilha, para fazer a sua simulação e ver direitinho como o preço fica igual quando ele está a 6%, igual ao VNA a 6% no dia do pagamento do cupom, aí torne-se membro do canal. Você vai prestigiar o canal e você vai ter acesso a um conteúdo que o pessoal tem gostado, fora a questão da propaganda da planilha, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.